Há um tipo de guerra que não se vê, mas que está sempre em andamento. Não explode nos céus nem estremece a terra, mas dilacera destinos silenciosamente. Não se trata de uma guerra entre povos, mas de uma batalha que acontece dentro da alma. E essa guerra é feroz contra todo aquele que carrega um dom. Sim, os dons espirituais são sementes do céu, plantadas em solo humano. São toques divinos que brilham através de pessoas comuns. É justamente por isso que o inimigo não se preocupa com os que dormem espiritualmente, mas se levanta com fúria contra os que carregam dons que podem abençoar, libertar e transformar. Mas o diabo é astuto. Ele não ataca com alarde. Ele prefere as sombras, os atalhos, as sutilezas. Não precisa roubar o dom. Basta corromper seu uso. Não precisa destruir o profeta. Basta desviá-lo de 1 milímetro por dia, até que o propósito esteja irreconhecível. A seguir, vamos olhar para 7 estratégias que ele utiliza contra os que carregam dons. Hoje, nesta primeira parte, falaremos sobre 5 delas. E talvez, enquanto você ouve, perceba que já foi alvo de algumas. E ainda nem sabia. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras, versículos para fortalecer sua caminhada, orações para te guiar todos os dias, desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Estratégia 1. Transformar o dom em peso. No início, o dom é uma chama que aquece. Ele emociona, entusiasma, move, mas logo o inimigo se aproxima com sua voz doce e cansada. Isso tudo está pesado demais para você. E o que era leveza vira fardo. O que antes era prazer em servir se torna uma obrigação árida. O dom, ainda ativo, começa a parecer uma prisão. É como dar asas a alguém e depois convencê-lo de que voar é perigoso demais. O que era privilégio passa a parecer castigo. O inimigo sabe que basta colocar um véu de exaustão sobre o dom para que muitos escolham abandoná-lo, não por fraqueza, mas por esgotamento. Estratégia 2. Exigir perfeição antes do uso. Aqui, o diabo não ataca o dom diretamente. Ele se aproxima do coração com uma mentira disfarçada de zelo. Você ainda não é digno de usar esse dom. A alma então entra em um ciclo de autoanálise obsessiva, esperando o dia em que será finalmente santa o suficiente para operar em poder. Mas esse dia nunca chega, porque a mentira não está em querer ser santo, e sim em achar que o dom depende da perfeição humana para agir. Enquanto isso, o mundo continua clamando por cura, consolo e direção, e o portador do dom permanece em silêncio, esperando uma santidade inalcançável. Estratégia 3. Envenenar o dom com orgulho disfarçado. Quando o dom começa a gerar frutos, é natural que as pessoas reconheçam, mas logo o inimigo sopra. Você é especial, ninguém faz isso como você. E então, como veneno que se mistura em água pura, nasce o orgulho. Não o orgulho gritante e vulgar, mas aquele sutil, vestido de falsa humildade. O dom que deveria apontar para Deus começa a servir de espelho para o próprio ego. O servo se sente estrela. O canal se torna a fonte. E quando isso acontece, o poder continua, mas a presença já não é mais a mesma. E o céu silenciosamente se retira. Estratégia 4. Isolar através da admiração. Poucos percebem essa armadilha, porque ela chega disfarçada de honra. Quando alguém com dons é elogiado constantemente, a vaidade começa a sussurrar. Eles não te entendem, você é diferente. Aos poucos, o portador do dom deixa de se ver como parte do corpo e começa a se enxergar acima dele. E o isolamento acontece. Não físico, mas emocional. O coração se afasta. O diálogo desaparece. A correção já não é bem-vinda. E quando ninguém mais consegue falar com você, o diabo já não precisa lutar. Você se tornou um castelo cercado por muralhas que ele ajudou a construir. Estratégia 5.
ocupar com distrações que parecem missão. Aqui o diabo é mais engenhoso. Ele não precisa empurrar o servo para o pecado, basta empurrá-lo para a correria. Convites, agendas, compromissos, redes sociais, reuniões, lives, eventos. Tudo parece obra, tudo parece reino, mas o coração já não arde mais. O dom ainda está lá, mas é apenas uma ferramenta entre outras. Aquele que deveria ser canal se tornou gerente. Aquele que tinha tempo para ouvir Deus agora tem apenas tempo para organizar tarefas. E o dom, sem intimidade, murcha, porque ele nunca foi alimentado por eventos, mas por presença. Na segunda parte, revelaremos as duas últimas estratégias, as mais perigosas, e mostraremos como você pode permanecer firme, mesmo quando o inferno inteiro decide tentar apagar o brilho do seu dom. Já vimos que o inimigo das nossas almas não usa correntes para prender aqueles que têm dons. Ele usa seduções, sutilezas, distorções. E agora, à medida que nos aproximamos das estratégias finais, você perceberá que elas não apenas querem silenciar o dom, mas, se possível, perverter sua essência. Essas últimas duas são as mais perigosas. Não porque são mais visíveis, mas justamente por serem as mais mascaradas de luz. São estratégias que não afastam o servo da obra, apenas o afastam de Deus dentro da obra. Estratégia 6. Alimentar a comparação entre dons. Esta é uma das estratégias mais antigas, mas segue funcionando com eficácia milimétrica. O diabo não precisa te fazer odiar o dom do outro. Basta fazer você duvidar do seu. Ele te mostra alguém que prega melhor, canta com mais unção, atrai mais multidões, recebe mais honra. E então, sutilmente, a comparação se torna seu alimento diário. Você começa a medir o valor do seu dom com a régua dos outros. E o que antes era um canal livre entre você e Deus, agora se torna um poço cheio de inveja, desânimo e insegurança. A comparação mata a pureza, e quando o dom perde sua identidade, ele se torna apenas uma performance, não uma missão. Mais cedo ou mais tarde, o coração se corrompe por não se sentir suficiente, ou se rebela por não receber o reconhecimento que julga merecer. E a presença se afasta, porque onde há disputa, não há descanso. Estratégia 7. Transformar o dom em identidade. Talvez esta seja a mais destrutiva de todas. Ela começa com uma simples associação. Esse é o seu dom. Mas o inimigo logo transforma isso em esse é quem você é. E quando isso acontece, o dom deixa de ser uma ferramenta e se torna o seu nome. Se o seu dom for tirar demônios, você passa a acreditar que sem expulsar, você não é ninguém. Se for cantar, você acredita que sem palco perde o valor. Se for pregar, você começa a pensar que sua voz no microfone é sua existência. E então, quando Deus silencia você por um tempo, ou fecha portas, ou lhe chama para o secreto, você entra em crise existencial, porque você não sabe mais quem é sem o que faz. É aqui que muitos caem. Quando o dom se torna a identidade, a alma perde o chão quando o dom é tocado. O diabo não precisa matar o ministério. Ele só precisa convencer o ministro de que ele e o dom são a mesma coisa. Quando isso acontece, a queda deixa de ser um risco e se torna uma certeza, porque tudo que está afirmando sua identidade fora de Cristo está construído sobre areia. E agora que todas as 7 estratégias estão expostas, vem a pergunta mais importante. O que fazer? A resposta não está em fugir do dom, nem em negá-lo. Está em purificá-lo, em voltar ao lugar onde ele nasceu, o lugar secreto, onde o dom era apenas uma resposta de amor a Deus, não uma moeda de troca, onde o desejo de ser útil era maior que o desejo de ser visto, onde a alegria de servir superava a necessidade de reconhecimento. Não é hora de abandonar o que foi dado, é hora de lembrar por que foi dado. O dom foi confiado a você para servir, para amar, para libertar, para apontar para o Pai. Mas ele só pode cumprir sua missão se for constantemente mergulhado na fonte que o gerou. Não é sobre quão poderoso é o seu dom, é sobre o quanto você está rendido àquele que te deu. Vá para o secreto. Lá você se lembrará que não é o dom que te sustenta, é a presença.
Não é a performance que transforma, é a obediência. Não é o microfone que libera autoridade, é o altar do coração. E não é o reconhecimento humano que te valida, é a voz do Pai dizendo: Tu és meu filho, em quem me comprazo. Se você carrega um dom, saiba, o inferno já te mapeou, mas o céu já te ungiu. E a boa notícia é que se Deus te confiou um dom, Ele também te dá poder para guardá-lo. A guerra é real, mas maior é aquele que te chamou do que aquele que te acusa. Agora é com você. Vai se esconder ou vai despertar? E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.